Amém, amados irmãos. Louvado seja Deus. Continuando, semana passada não pôde, estava viajando. Agora retornamos para o nosso livro de Jó. Quem lembra em que capítulo nós paramos? 11, olha aí. Dessa vez foi rápido, olha. Dessa vez foi rápido, no instante está todo atenado. Vamos continuar hoje em Jó, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí no livro de Jó. Lembrando a sua mente esclarecida, você que está acompanhando online, você podia pegar o link agora e encaminhar para o grupo de amigos, grupo de parentes. Olha, a palavra de Deus vai ser anunciada, escuta que vai ser bênção na sua vida. Talvez você seja canal aí para que as pessoas entreguem o coração a Cristo. Livro de Jó. Lembra que o livro de Jó está contando a história de um homem justo. O próprio livro vai testificar que Jó é um homem justo, mas que está enfrentando inimagináveis provações, mas ao longo de todo o livro ele mantém a sua fé inabalável. Isso você vê do começo ao fim do livro. E se tem uma ideia que passa todo o livro, que é importante que fique na sua cabeça quando você terminar de ler o livro de Jó, a ideia é que Deus é soberano sobre todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ainda que Satanás tenha tirado tudo da vida de Jó, tenha tirado a sua saúde, sua família, seus bens, os planos de Deus não foram frustrados. Jó, apesar de tudo que aconteceu, apesar do livro começar dizendo que Jó era homem, era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, apesar disso, o livro termina dizendo que Jó ainda se aproximou mais de Deus. O próprio Jó disse, apesar do testemunho, Jó termina o seu livro dizendo: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então os planos de Deus, eles nunca, jamais podem ser frustrados. Chegamos agora no capítulo 12. O que é que aconteceu até aqui para a gente lembrar? Nesses 11 capítulos. Os capítulos iniciais, você vê Jó perdendo tudo. Capítulo 1, capítulo 2, tem uma cena no céu, Satanás comparecendo entre os filhos de Deus, entre os anjos, e ele perde, e lá Deus pergunta para Satanás, né, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, justo, temente a Deus, se desvia do mal. E aí Satanás diz, não, mas não é à toa, você dá tudo para ele, e Deus diz, vai, tire tudo que ele tem então. Aí depois Deus diz, pode tirar a saúde dele, deixa apenas ele com vida. E assim termina os 2 primeiros capítulos, Jó perdendo tudo, mas não blasfemando contra Deus. Após 7 dias de silêncio, Jó, os amigos chegam, a Bíblia diz que os amigos vieram para consolar e animar. Após 7 dias de silêncio, Jó abre o seu coração. Capítulo 3, ele é honesto com Deus e diz, Deus, está doendo. Ele mantém a sua fé inabalável. Ele não blasfema contra Deus, mas ele diz, Deus, está doendo. Eu não consigo. Eu sou de carne, eu não sou de pedra e eu não sou de bronze. Eu sou de carne, Deus, está doendo, eu não quero blasfemar contra ti. E aí os amigos começam a responder. O primeiro que fala, ele faz. Tem Elifaz, tem Bildade, tem Zofar. Eles vão revezando entre si, acusando Jó de estar escondendo algum pecado. Elifaz vai falar isso, você está escondendo alguma coisa. Você está escondendo algum pecado. Elifaz é aquele que é o mais velho. Talvez fosse aquele que está apoiado em toda a sua experiência. E a fala de Elifaz é, você está escondendo algum pecado. E eu digo, eu não estou escondendo nenhum pecado. Você tem Bildade. Bildade vai dizer, Jó, você não está vivendo uma vida íntegra, Jó. Jó, você está recebendo menos do que você merecia, Jó. Bildade talvez fosse o teólogo da história, aquele que teria todos os títulos da teologia, era aquele que estava apoiado na tradição. Talvez Bildade fosse o pastor da história lá, fosse o teólogo da história. E o que ele diz para Jó, ele machuca Jó, dizendo, Jó, você recebeu menos do que você merecia, Jó. Você não é íntegro, Jó. Veja, o próprio Deus disse que Jó era íntegro. Aí você tem Bildade agora dizendo que Jó não era íntegro. Você tem Zofar dizendo, olha, que ninguém vai calar esse tagarela não, esse falador. Zofar, ele é o mais novo.
Ele tem ao seu lado a inexperiência da juventude, aquele que fala no calor da emoção. Esse é Zofar. Jó vai tentar se defender. Sobretudo, ele vai mostrar a angústia diante da incompreensão dos amigos. Ele vai dizer, olha, vocês vieram me consolar. Vocês vieram me animar. Eu pedi alguma coisa de vocês? Eu não pedi nada de vocês. Vocês vieram para me consolar. Vocês vieram para me animar. E eu não entendo por que vocês estão me acusando de coisas que eu não fiz. Ele vai também ficar angustiado diante do silêncio de Deus. Ele vai fazer perguntas para Deus e não vai ter respostas. Ao longo de suas respostas, tanto para Bildade, como para Elifaz, e agora para Zofar, Jó reconhece a soberania de Deus. A gente viu que na resposta a Bildade, no capítulo 9, Jó inclusive diz, quem dera tivesse um mediador entre mim e Deus. Porque mesmo que eu lave as minhas roupas e elas fiquem mais brancas como a neve, ainda assim, diante de Deus eu serei um pecador. Veja, Jó não está dizendo que não é pecador. Jó está reconhecendo que é um pecador, mas ele está dizendo, olha, eu não sou o pecador que vocês estão dizendo que eu sou. E é importante ter um mediador, porque por mais que eu tenha uma vida íntegra, justa e reta, diante de Deus, eu serei um pecador e eu preciso de um mediador, para que eu possa apresentar a minha causa sem medo diante do Senhor. E aí chega o capítulo 11, que Zofar vai falar. E Zofar vai tentar calar a boca de Jó. Ele começa dizendo, ninguém vai calar esse tagarela, esse falador, você não entende de nada, Jó. Você está recebendo menos do que você merecia, Jó. Reconheça Deus, se arrependa, ande nos caminhos de Deus, Jó. Veja, a gente viu que nas três falas, os três amigos, tanto Elifaz, como Bildade, como Zofar, nas três falas, eles falam coisas corretas sobre Deus. Só que eles falam coisas corretas, aplicando da forma errada. A gente podia dizer que é alguém que conhece toda a teologia, ele tem uma boa ortodoxia, ele conhece a teologia, ele conhece os conceitos, ele sabe falar sobre Deus, ele sabe discutir sobre Deus, ele conhece coisas difíceis sobre Deus, mas não tem o que a gente chama de ortopraxia, a prática, aí não pratica aquilo que estão ensinando. Eles estão aplicando a pessoa errada. Eles têm o conhecimento, só que estão aplicando a pessoa errada e da forma errada. Chegamos agora no capítulo 12. O resumo do capítulo 12, Jó vai destacar a resposta de Jó aos seus amigos, que se acham sábios, mas eles são simplistas. O que Jó vai dizer no capítulo 12, ele vai falar 3 capítulos agora, Jó. Vai falar o capítulo 12, 13 e 14. Na minha cabeça eu ia preparar uma mensagem só, 12, 13 e 14. Mas lendo uma vez, li a segunda vez, li a terceira vez, aí percebi assim, não, peraí, no capítulo 12, ao que parece, Jó está falando diretamente para os amigos dele. Do 13 para o 14, parece que Jó agora está direcionando a sua fala para Deus. Então é importante a gente fazer essa divisão. Então a gente fala hoje do capítulo 12, Jó respondendo aos amigos, e depois a gente faz 13 e 14 com Jó falando com Deus. E aqui vai destacar a resposta de Jó aos seus amigos, que se acham sábios. E Jó vai dizer, olha, as suas explicações são muito simples. Isso que você está dizendo, qualquer pessoa sabe. Jó vai dizer assim, até os animais sabem. Isso que vocês estão explicando, até os cachorrinhos lá de Rose sabem. Até os gatinhos aqui de Evaldo sabem o que vocês estão dizendo. A própria criação sabe do que vocês estão dizendo. É muito simples o que vocês estão dizendo. Jó vai criticar a falta de compreensão dos amigos. Jó vai criticar a falta de empatia dos amigos. Olha, como é que vocês vieram me consolar? Se vocês tivessem ficado calados, vocês tinham me ajudado mais do que se vocês tivessem falado. Jó vai criticar a falta de empatia dos amigos dele. Jó vai argumentar que a própria natureza, Jó vai dizer, olhem para a natureza. A própria natureza mostra que o que vocês estão falando está errado. E ele vai finalizar de forma espetacular, dizendo para os amigos dele, olha, esse Deus que vocês estão explicando, esse Deus simplista que vocês estão mostrando, essa forma simples de encarar a vida, de causa e consequência, olha, esse Deus não é o Deus que eu adoro. Porque Deus, ele vai dizer, olha, Deus, ele é indomável. Você não consegue domar a Deus.
Apesar dele ser bondoso, misericordioso, amoroso, cuidar da minha vida e da sua vida, mas ele é indomável. Deus não é um bichinho de estimação, que você faz assim e ele vem. Que você levanta, manda ele comer e ele vai comer. Que você... Não, Deus não é domesticável. Deus, ele é indomável. Jó vai falar sobre isso. Se eu tivesse que resumir uma grande ideia desse capítulo 12 seria: diante da soberania de Deus, preste atenção, isso é importante para a minha vida e para a sua. Diante da soberania de Deus, não devemos ser tolos. Diante da soberania de Deus, não devemos ser tolos, cheios de justiça própria, que presumem saber como Deus está agindo. Diante da soberania de Deus, não podemos nos comportar como pessoas tolas, cheias de justiça própria, que acham, que sabem o que Deus está fazendo. Não devemos. Devemos ter um coração humilde e reconhecer que Ele é Deus e que nós somos criaturas. Nós somos servos. Ele é que é Deus. Ele é o Deus indomável. Ele é o Deus que age segundo o seu propósito. Ele é um Deus que tem todas as coisas na sua mão, que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Ele é Deus. Então não podemos ser tolos, cheios de justiça própria, achando que Deus nos deve alguma coisa ou que merecemos alguma coisa de Deus. Não. Devemos ter esse cuidado ao comparecer diante dele. Veja, muitas vezes a gente acha que entende de um assunto, né? Para introduzir aqui o texto, eu estava pensando que muitas vezes a gente acha que entende muito de um assunto. Não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Você lê, aí lê uma coisa sobre aquele assunto, lê mais alguma coisa, ou de repente você está assistindo uma novela, aí sabe que conhece os personagens, mas aí acontece alguma coisa que você percebe assim: mas eu pensei que eu conhecia sobre isso, mas eu estou vendo que eu não conheço é nada. Eu não entendo de nada. Às vezes está assistindo uma novela, acha que vai tudo acontecer com aquele personagem, e acontece alguma coisa e fica todo... E agora? Eu pensei que ia acontecer isso, está tudo mostrando que ia acontecer isso, e acontece outra coisa. Os filmes têm muito isso, né? O filme vai criando, até chegar um clímax que você acha assim: o herói agora está perdido, agora não tem mais jeito. Aí acontece alguma coisa, chega, você fica arrepiado assim, mudou completamente a história do filme. Eu não sei se já aconteceu com vocês, acontece muito, particularmente comigo. Você acha que sabe muito de alguma coisa, aí alguém fala, alguém apresenta algum outro ponto de vista, alguém faz alguma pergunta, aí você começa a refletir e dizer: realmente, eu não entendia muito sobre isso não. E aí é um grande perigo, porque quando a gente acha que sabe muito de alguma coisa, nós tendemos a pensar que não precisamos mais aprender, né? Mas terminou uma faculdade, terminou um curso universitário, não preciso mais estudar sobre isso. Terminou uma pós-graduação, não preciso mais estudar sobre isso. Fez um curso, não preciso mais estudar sobre isso. Faz 10 anos que trabalha com tal coisa, não preciso mais me especializar sobre isso. Já li a Bíblia toda uma vez, mas para que ler de novo, né? Já li uma vez, quase 10 anos, mas consegui ler, mas li, para que ler de novo? Geralmente, quando a gente acha que sabe muito de alguma coisa, a gente pode criar uma armadilha de pensar que não precisamos aprender mais nada. Ou até mesmo achar que as outras pessoas não têm mais o que nos ensinar. Geralmente, pessoas revestidas de autoridade têm essa casca de banana, né? De repente, é um pastor que acha que não pode mais aprender nada com uma ovelha. Não, pastor sou eu, foi eu que fiz o seminário sobre os aspectos de Deus, sobre isso, sobre aquilo outro. Às vezes é um professor que acha que o aluno não pode ensinar para ele, ele é o detentor do saber, e ele tem que ser o respeitado, ninguém pode perguntar nada para ele. Não, um pastor aprende com a ovelha, um professor aprende com um aluno. Às vezes são presidentes de grandes empresas que acham que não tem mais o que aprender com um funcionário. Tem muito o que aprender e nós devemos ter cuidado com isso, porque parece que essa é a situação dos amigos de Jó. Na resposta de Jó, Jó vai dizer assim: olha, vocês foram muito simples. Isso que vocês estão dizendo, qualquer pessoa sabe. Vocês são a sabedoria. Vocês são o povo, ele vai dizer. Vocês não têm mais o que aprender. Jó vai estar sendo irônico com os amigos dele.
dizendo, olha, vocês ainda, no alto de toda a sua sabedoria, o que vocês estão dizendo é algo extremamente simples e vocês têm muito que aprender ainda. E se nós pararmos um pouquinho para pensar, eu e você temos muito que aprender ainda. Se passarmos o resto da nossa vida estudando a palavra de Deus, ainda assim nós teremos o que aprender. Você, quando receber um novo corpo, uma nova mente, um corpo livre do pecado, quando aquilo que é incorruptível tomar conta de você, se receber um novo, ainda assim você não vai conseguir aprender tudo sobre Deus, porque Deus é criador. Ainda assim, quando você receber um novo corpo, quando você for uma nova criatura, tiver nos novos céus e nova terra, Deus é criador, você é criatura. São patamares distintos, não tem como sondar a mente de Deus. Isaías fala isso, né? Os teus pensamentos são insondáveis, Deus, não tem como entender. E parece que é assim que Jó vai responder aos seus amigos. Vejam comigo aqui no capítulo 12, eu dividi em duas partes. A primeira parte você vai ter aqui Jó criticando os amigos pelas suas explicações simples, que eles deram. Veja aqui do verso 1 até o verso 6. No verso 1 ele diz assim: então Jó respondeu, na verdade, vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Jó está sendo irônico. Jó está dizendo, olha, vocês é que são a sabedoria. Se fosse hoje em dia, Jó iria dizer assim, não, vocês são os caras. Vocês são a tampa da panela. Vocês são vocês são o rei da cocada preta. Jó está sendo irônico com eles. Vocês são um povo. Se vocês morrerem, morre toda a sabedoria. É isso que Jó está dizendo. Jó está sendo irônico com os seus amigos. Aí no verso 3, ele vai criticar essas explicações simplistas. Veja o que ele diz no verso 3. Mas eu também tenho entendimento, Jó diz. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe essas coisas que vocês estão dizendo? Ele está dizendo, quem não sabe coisas como essas? Jó está dizendo, olha, isso que você está falando, eu sei, Zofar. Bildade, isso que você está dizendo, eu sei, Bildade. Ele faz o que você disse, eu sei, meu amigo. Eu sei que se a gente fizer alguma coisa errado, provavelmente a gente vai ter as consequências daquilo que a gente fez de errado. Só que o problema é que eu não fiz nada de errado para isso estar acontecendo comigo. Então, essa lógica da vida não está se aplicando. Esse é o problema, não se encaixa nessa explicação simples que vocês estão dando. E talvez você já tenha experimentado isso na sua vida. Talvez você já tenha dito isso para alguma pessoa. Você está passando por uma luta, por uma dificuldade, de repente é em casa, é com o filho, com a esposa, com o marido, no trabalho. Aí você abre o seu coração e alguém diz assim, homem, faça isso. Não é? Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Já aconteceu com você? Você está homem, é só você fazer isso. Só que você sabe quais são as suas limitações, você sabe quais são as suas dificuldades, você sabe todos os aspectos do seu problema, o outro não sabe. Então, para ele, é fácil resolver, né? O problema do outro é sempre mais fácil de resolver, né? Talvez você já tenha dito isso para alguém. Alguém chegou cheio de problemas perto de você e você disse, homem, é só você fazer isso. Não, mulher, é só você fazer assim, assim, assado. Aí tenta resolver, tenta colocar a vida como algo simples. Essa foi a resposta de Jó, por exemplo, a Bildade, no capítulo 5. Basicamente a resposta de Bildade é, Bildade, a vida não é simples, meu amigo. A vida não é simples como você acha. A vida ela é complexa. A vida ela não é uma tabelazinha de faça isso ou faça aquilo. Você não tem como prever as coisas que vão acontecer amanhã. Você não tem como prever os sentimentos que vão chegar no seu coração quando os problemas chegarem. A vida não é simples. E nós não podemos pensar em resolver através de explicações simples. Seja as pessoas na sua vida, ou seja você na vida das pessoas. Veja, boa parte do ministério pastoral envolve você trabalhar com aconselhamento. Se aconselhar pessoas. As pessoas pedem conselho para você. E geralmente quando as pessoas pedem conselhos, elas estão pedindo ali uma solução rápida. Olha, está acontecendo isso, o que é que você acha que eu tenho que fazer? Quando alguém me pergunta, logo de cara eu digo, eu não sei o que você tem que fazer. Eu não sei. Agora a gente pode olhar na palavra de Deus alguns princípios que podem nortearem
que vão nortear as suas decisões, mas você tem que chegar numa decisão, olhando os princípios da palavra de Deus, mas provavelmente não vai ser uma decisão simples. Não vai ser uma decisão que você vai tomar e vai resolver. Talvez seja uma decisão que você tome aquela decisão, resolva aquele problema, mas crie outro. Pode ser que isso aconteça. Nós devemos ter cuidado com isso. No verso 4, Jó diz: olha, eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto são motivos de riso. Algumas Bíblias vai ter assim: eu sou um irrisão. Irrisão é motivo de riso. Eu sou motivo de riso, eu sou motivo de piada. As pessoas fazem piada do meu problema, fazem piada daquilo que está acontecendo comigo. Quando eu li, meditei um pouco sobre esse texto, a primeira coisa que eu lembrei foi de Cristo. Dele sendo crucificado, antes de ser crucificado, estando ali com os soldados romanos, colocaram uma coroa de espinhos nele, bateram no Senhor e ficavam rindo do Senhor, dizendo: adivinha quem é que te bateu? Adivinha quem é que te bateu? O Senhor foi motivo de riso. Talvez você já tenha sido motivo de riso. Talvez você já tenha sido motivo de piada de outras pessoas pela sua fé em Deus. Jó está dizendo: olha, eu sou um homem justo e reto, eu sou motivo de piada. Se você foi, você está na companhia de excelentes pessoas. Está na companhia de Jó, está na companhia de Paulo, está no mesmo grupo do Senhor Jesus. Motivo de piada pela sua crença. No verso 5 ele diz: olha, no pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Jó está dizendo: olha, é muito fácil vocês que estão numa posição segura virem falar de mim. É muito fácil para quem está tudo bem na vida criticar quem está passando por problemas. É isso que Jó está dizendo. Olha, vocês estão numa posição segura, está tudo bem com vocês, é muito fácil para vocês falarem. Os amigos estão insistindo que Jó fez alguma coisa de errado, continuam insistindo que Jó está escondendo alguma coisa, continuam insistindo que Jó tem que se arrepender. Mas Jó está dizendo: olha, é muito fácil para vocês dizerem isso, estando tudo bem com vocês. Ele, inclusive, quando ele fala aqui nos versos 5 e 6, Jó está dizendo: olha, o fato de vocês trazerem essa explicação simples, de olharem a vida de forma tão simples, achar que isso é uma zombaria para aqueles que estão sofrendo. Ele diz isso aqui no verso 5: no pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, como se vocês estivessem desprezando o meu sofrimento. Quando você acha que o problema do outro é fácil de resolver, você está desprezando o problema do outro, está desprezando o sofrimento do outro. Devemos ter cuidado com isso. Devemos ter cuidado, porque os problemas dos outros são sempre mais simples de resolver do que os nossos, né? E aí veja o argumento. Veja o outro lado da moeda. Se o argumento é: se eu estou sofrendo, é porque eu fiz alguma coisa de errada. Se eu não estou sofrendo, é por quê? Que eu fiz alguma coisa muito boa. Porque essa moeda só tem dois lados. Ou você fez alguma coisa boa e merece a bênção, ou você fez alguma coisa errada e merece a punição. Essa moeda só tem dois lados, não tem outro lado. E se aqueles amigos estavam seguros, estavam bem, estavam criticando Jó, é porque na cabeça deles, dos três, eles estavam fazendo alguma coisa de bom e Deus estava abençoando eles porque eles mereciam. Eles estavam cheios de justiça própria. Eles estavam ali naquela posição de que: olha, você é pecador e eu sou santo. Eu estou lhe aconselhando porque eu sou santo. E você é um pecador. Eu mereço o favor de Deus. Essa era a posição dos amigos. E Jó está dizendo: olha, isso que vocês estão dizendo qualquer pessoa sabe. Essa lógica de vocês, qualquer animal sabe. Ele fala disso. A própria criação sabe disso, mas o problema é que isso não explica tudo. Isso não explica a vida. Não é porque alguma pessoa está sofrendo, não é porque ela tenha feito alguma coisa de errado. Você lembra de alguém que sofreu sem ter feito absolutamente nada de errado na Bíblia? O próprio Cristo. Ele, de fato, não cometeu pecado algum.
e sofreu em nosso lugar. Daniel foi perseguido. Você lembra mais de alguém que foi perseguido? José foi perseguido. Então, Paulo, os apóstolos ali no início da história da igreja. Então, veja, perseguido por causa da fé, não é porque alguma coisa está errada na vida de alguém que ele cometeu algum pecado. Nós devemos ter cuidado com isso. Porque se isso for verdade, quer dizer que se alguma coisa está bem, é porque aquela pessoa está merecendo o favor de Deus. E todo o livro, esse capítulo de Jó, o livro de Jó, vai dizer que, olha, esse argumento não é verdadeiro. Não é verdadeiro, porque Jó está sofrendo, sem ter tido culpa por esse sofrimento. Aí ele chega agora dos versos 7 até o verso 25, onde ele vai dizer que a criação vai testificar contra aquele argumento. Veja o que ele fala aqui, do verso 7 até o verso 10. Ele fala: pergunte agora para os animais. Ele está dizendo, pergunte para os animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhes contarão. Fale com a terra, e ela vai lhe instruir. Até os peixes do mar lhe contarão. Então ela pergunta aos animais. Algumas Bíblias devem ter, pergunte às alimárias, né, animais de carga. Pergunte aos animais de carga. Ele vai dizer, por que você acha que o animal de carga está sofrendo? Ele fez alguma coisa de errado? Para estar carregando uma carroça no lombo dele? Não fez nada de errado. Ele está dizendo, pergunta para os peixes. Está o peixinho lá nadando, vem um tubarão e buf, engole ele. Ele fez alguma coisa de errado para morrer na boca do tubarão? Ele está dizendo, olha, a natureza está testificando que o argumento de você está errado. Pergunte para os animais, ele diz. No verso 9, ele diz, olha, de todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isso? Até a natureza, até os animais, até a criação sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Até os animais sabem que Deus governa o mundo da forma como Ele quer. No verso 10, ele fala, na sua mão estará a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Tudo pertence a Deus. Aí o argumento de Jó, olha, vocês estão dizendo que merecem um favor de Deus. Mas mesmo que você quisesse merecer, digamos que você é milionário. Aí diz, não, eu quero comprar o favor de Deus, eu quero merecer o favor de Deus. Eu vou dar metade da minha fortuna em doação. Digamos que você tenha, sei lá, 100 milhões na sua conta. Aí você doa 50 milhões. Estou doando 50 milhões. Jó vai dizer, olha, tudo pertence a Deus. Os 50 milhões que você doou pertencem a Deus. E os 50 que você ficou também pertencem a Deus. Não é seu. A roupa que você está vestindo é de Deus. A casa para onde você vai é de Deus. O carro que você vai dirigir é de Deus. A comida que você vai comer é de Deus. A água que você está bebendo é de Deus. O emprego para onde você vai é de Deus. E Jó está dizendo, tudo pertence a Ele. Ainda que eu e você quiséssemos merecer, isso não seria possível. Jó está dizendo para eles, o argumento de vocês não é verdadeiro. O argumento de vocês é falho. Vocês são incapazes de reconhecer a soberania de Deus. Veja o que ele fala no versos 12 e 13, ele diz, olha, essa está a sabedoria com os idosos? Ele pergunta, por acaso a sabedoria está com os idosos? Porque ele faz ele o mais idoso, e ele não demonstrou sabedoria. Ele está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz entendimento? Será que é porque vocês são mais velhos do que eu? Provavelmente ele faz humildade. Será que é porque vocês são mais velhos do que eu, que vocês têm mais experiência do que eu? Será que é por causa disso? Aí ele mesmo responde no verso 13, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Jó está dizendo, olha, não é porque vocês são mais velhos do que eu, que o que vocês estão falando é verdade. A sabedoria e o entendimento estão com Deus. Então não importa se você é velho, se você é novo, se você é homem, se você é mulher, se você é alto, se você é baixo, se você é branco, se você é negro, não importa. Se você quiser encontrar sabedoria, onde é que você vai ter que procurar? Em Deus. As pessoas podem envelhecer e não serem sábias? Podem, né? Podem envelhecer e não amadurecer. Paulo vai falar disso quando escreve aos Coríntios. Vocês não são maduros.
Quer dizer, eu tenho que falar a vocês, aquela igreja de pessoas experientes, pessoas velhas. Paulo vai dizer, eu tenho que falar como se fosse a bebês. Apesar de vocês serem velhos, eu tenho que falar como que a bebês, imaturos. Ele está dizendo, se você quer encontrar sabedoria e entendimento, procure em Deus, porque na sabedoria humana vocês não vão encontrar. Tudo que vocês falaram, Jó está dizendo, olha, os três falaram já. Elifaz, Bildade e Zofar. Os três falaram. Jó está dizendo, olha, em tudo que vocês falaram, não houve sabedoria e não houve entendimento. Não houve. Verso 14 e 16, ele diz o que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria, e a ele pertence o engano e o enganador. Aí Jó está dizendo aqui, meus amigos, prestem atenção, depois de tudo o que vocês falaram, esse argumento fraco que vocês trouxeram, esse Deus pequeno que vocês apresentaram, olha, Deus ele é indomável. Ele não é esse Deus que vocês estão apresentando. Veja, quando o livro de Jó, quando a história de Jó aconteceu, não existia Israel. O povo não sequer tinha ido para o Egito. Provavelmente essa história aqui acontece inclusive antes de Abraão. Na melhor das hipóteses, acontece nos tempos de Abraão. Na melhor das hipóteses. Não existia. Mas você está ecoando aqui nas falas de Jó. Está nas entrelinhas da fala de Jó. Ele dizendo, olha, esse Deus que vocês estão apresentando não é um Deus verdadeiro. Se essa história aqui fosse depois do povo ter saído do Egito, nós poderíamos dizer que esse Deus que vocês estão apresentando não é o Deus que tirou o povo do Egito. Não é o grande eu sou, revelado no primeiro e no segundo mandamento. Quando ele diz, olha, não tem outros deuses diante de mim. Não façam para vocês imagens de escultura. Não criem ídolos para que vocês adorem, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está embaixo da terra. Não crie, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Está ecoando ali o Deus verdadeiro. Jó está dizendo, olha, Deus é indomável. Você não consegue colocar Deus numa caixinha. Você não consegue chegar e dizer, não, porque Deus vai fazer isso. Aí a gente tem que lembrar do apóstolo Paulo dizendo, olha, quem é você, ó vaso de barro, para falar alguma coisa com o escultor? Quem é você para perguntar alguma coisa? Ele é Deus. Às vezes a nossa sociedade produzia um Deus, que muitas vezes Deus na nossa cabeça é como se fosse um de nós, um parecido conosco, sendo alguém mais forte, mais poderoso, mas parece que tem os nossos sentimentos. A gente acha que Deus é o Papai Noel, a gente acha que Deus é como se fosse o bom velhinho, o cara lá do céu, que vai nos ajudar. Não, Deus ele é indomável. Deus ele é indomável. Vá você tentar domar um leão, vá você se agarrar com um leão para saber o que acontece. Vá você se agarrar com um crocodilo para ver o que acontece. Se a criação já é indomável para a gente, você imagine Deus. A gente querer colocar Deus dentro de uma caixinha. Eu lembro que, na época de seminário, uma das matérias tinha a ver sobre dons. A gente estudou sobre a doutrina do Espírito Santo. Aí, uma das discussões na aula era sobre dons, sobre se os dons de Deus acontecem hoje, do mesmo jeito que aconteciam lá no livro de Atos, por exemplo. Se os dons são derramados exatamente daquele jeito. E existem duas correntes, uma dizendo que sim e outra dizendo que não. E aí o professor perguntou para mim, Paulo, o que é que você acha? Você acha que os dons de Deus, acabaram totalmente? Ou você acha que os dons de Deus continuam exatamente daquele jeito? A minha resposta disse assim, olha, eu sei que existem as duas correntes, uma corrente que fala disso e uma corrente que fala disso. Agora, você está perguntando para mim, especificamente, a minha resposta é, eu não sei. Quem sou eu para botar uma camisa de força em Deus? Quem sou eu para dizer que Deus não pode mais fazer milagres? Quem sou eu para dizer que Deus quiser? Quem sou eu para dizer que Deus pode ou não pode fazer alguma coisa? Deus ele não cabe na caixinha. Deus não cabe na sua caixinha. Quando você acha que Deus é um bichinho indomável,
Quando você acha que pode vir para o culto de qualquer jeito, você acha que pode cultuar Ele de qualquer jeito, você acha que pode... Veja, no segundo mandamento, quando ele fala sobre a imagem, o segundo mandamento, a gente gosta de pensar só em imagem de escultura, né? Um ídolo. Mas o mandamento está falando de adoração. E o culto a Deus é uma ordem do Senhor. O culto, quando você está escutando a mensagem, escutar a mensagem faz parte do culto. O anunciar a mensagem não é mais nobre do que o escutar a mensagem. Então a forma como eu escuto a mensagem, a forma como eu me porto no culto, a forma como eu canto os louvores, a forma como eu me relaciono com os meus irmãos ao longo do culto, tudo isso tem a ver com adoração a Deus. E se eu não faço da forma correta, como Ele exige, como esse Deus indomável exige, eu estou tentando colocar Ele dentro de uma caixinha. Estou achando que Ele é um bichinho de estimação. Estou achando que Deus é um bichinho de pelúcia. E olhe, quando você brinca com alguma coisa que é indomável, sem o devido cuidado, mais cedo ou mais tarde você se machuca. É ou não é? A gente sempre fala, né? Menino, não brinca com fogo, não brinca com eletricidade, que mais cedo ou mais tarde você se machuca. E Jó está dizendo, Deus é indomável. Aí ele continua, nos restantes dos versos, eu não vou ler tudo, mas ele vai continuar, ele vai começar a falar de vários exemplos. Ele vai dizer, olha, Deus está no controle de tudo. Conselheiros, juízes, reis, sacerdotes, gente poderosa, pessoas eloquentes, os anciãos, os príncipes, os fortes, as trevas, todas as nações estão diante do Senhor. Ele vai colocar, todas estão diante do Senhor. Veja quando ele fala aqui no verso 22, ele diz, das trevas revela coisas profundas e traz luz à densa escuridão. Ele diz mais, Deus engrandece as nações e depois as destrói. Lembre do grande império babilônico, lembre do grande império persa, Alexandre o grande império romano. Onde é que eles estão hoje? Nas cinzas. Ele é aquele que levanta reis e que derruba reis. Versículo 24, ele tira o entendimento dos chefes do povo e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Lembre de Nabucodonosor, quando ele diz, olha a grande Babilônia que eu construí para a minha glória, com o meu poder. Aí vem uma voz do céu, você vai ficar 7 tempos agora como um bicho. Vai ficar 7 tempos, até que você reconheça que a Deus pertence todo louvor e toda glória. Esse é o Deus que ele está dizendo. Jó está dizendo, olha, a explicação de vocês não resolve. Tudo que vocês falaram, não há sabedoria, não há entendimento. Deus, ele é indomável. Nós não conseguimos compreender a Deus. É isso que Jó está dizendo. Deixa eu fazer algumas rápidas aplicações aqui para a gente finalizar. Eu já falei várias vezes, a Bíblia está contando uma história. Qual é a história que a Bíblia está contando? Quem lembra da história que a Bíblia está contando? De como Deus está salvando um povo para a sua exclusiva glória. Essa é a história que a Bíblia está contando. Você consegue resumir toda a história da humanidade em 4 palavrinhas. 4 palavrinhas você resume toda a história da humanidade. Criação. Depois da criação acontece o quê? Queda. Criação, queda. Depois da queda, a história da redenção. Criação, queda, redenção. E no fim de tudo vai acontecer a consumação. Então você resume toda a história da humanidade em 4 palavrinhas: criação, queda, redenção e consumação. E a Bíblia está contando como essa história está acontecendo, e o personagem principal é Jesus Cristo. Ele é o personagem principal. Olhando para Jesus, olhando para a fala de Jó, queria trazer 4 aplicações para você. Primeira, não devemos confiar na sabedoria humana, mas devemos buscar a sabedoria divina. Veja comigo aí, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 1. Por favor, abra comigo aí em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Veja o que o apóstolo Paulo escreve no verso 18. Ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, mas achou Deus por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. Vai dizer, olha, a sabedoria, sabe o que a sabedoria humana produziu? Você sabe qual foi o ápice da sabedoria humana? O ápice da sabedoria humana foi levar Cristo para a cruz. Esse foi o ápice da sabedoria humana. Então, na palavra de Jó, refletindo sobre tudo aquilo que os amigos disseram, quando eles falam, olha, isso que vocês estão falando, qualquer animal sabe, não confie na sabedoria humana, confie, busque em primeiro lugar a sabedoria de Deus. Outra aplicação para mim e para você: devemos confiar que Deus é soberano sobre todas as coisas, mesmo em meio às dúvidas e às lutas. É isso que Jó está dizendo. Jó está dizendo, olha, a explicação de vocês não serve. Elifaz, Bildad, Zofar, a explicação de vocês não serve. Aí de repente a gente pode perguntar, Jó, então qual é a explicação? Jó vai dizer, eu não sei. Por que isso está acontecendo? Jó vai dizer, eu não sei, mas eu confio em Deus. Mas eu confio em Deus. É isso que Jó está dizendo. Isso me lembra Tiago. Abram comigo em Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Lá em Tiago capítulo 1, ele fala assim, meus irmãos, versículo 2, meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. A gente nem por provação quer passar, né? Aí Tiago, ele dá um passo a mais, ele diz, tenham por motivo de grande alegria. A gente nem por provação quer passar. A recomendação de Tiago é, tenham alegria por passar pela provação. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Muitas vezes a gente não vai saber porque que as coisas estão acontecendo. Jó está dizendo isso. Depois que os 3 amigos falaram, a primeira rodada de discussão, Jó está dizendo, a explicação de vocês não serviu, o que vocês falam, qualquer animal consegue entender, não serve. Eu não sei porque está acontecendo, mas eu confio em Deus. É isso que Jó está dizendo. Outra aplicação para a nossa vida. Jó vai falar da criação, vai falar dos animais, vai falar dos peixes, vai falar das aves, vai falar de toda a criação. Devemos contemplar a criação de Deus para adorá-lo pela sua grandeza. Qual foi a última vez que você deu um glória a Deus por um belo pôr do sol? Pelo nascer do sol? Nem vê, né? Se agradeceu a Deus pela chuva, se agradeceu a Deus por um passarinho que estava cantando, aquela bênção de Deus. Quando foi que você agradeceu a Deus pela criação, por aquilo que Ele fez? Lá em Romanos, capítulo 1, vá comigo aí para Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Lá em Romanos, capítulo 1, quando Paulo está escrevendo aqueles irmãos, no versículo 20, ele fala assim, Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido pelas coisas que Deus fez. Olhe os atributos de Deus por aquilo que Ele fez, aquilo que Ele criou. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ninguém vai poder comparecer diante de Deus e dizer, ah, eu não sabia que havia um Deus grandioso. Basta você olhar para a criação, você vai conhecer um Deus grandioso. Olhe para a criação, contemple a criação de Deus, veja a criação perfeita de Deus. E aí quando você pensar na criação de Deus, quando foi que Deus parou, depois de toda a criação, depois de ter feito os céus, a terra, separado as águas, ter feito os luminares, ter feito os animais terrestres, os animais que voam, os animais aquáticos, aí qual foi a última coisa que Deus fez? O homem. E aí Ele fez o homem de forma muito específica. Quando Ele vai fazer o homem, o que é que o Senhor fala? Qual é a frase do Senhor?
façamos o homem, o quê? A nossa imagem e semelhança. Veja como as coisas são engraçadas. O segundo mandamento fala que nós não devemos construir imagens para adorá-la. O homem constrói imagens para adorar, e veja, se você pensa em imagem apenas como uma escultura, olha, eu convido você a pensar em imagem, você cria aspectos de Deus na sua vida. Você cria imagens de Deus diferentes do Deus revelado nas Escrituras. Quando você tenta colocar Deus na caixinha, você está criando um outro Deus, diferente desse Deus revelado. Você está criando uma imagem de Deus e está adorando essa imagem. Nós não devemos criar imagens. Nós somos a imagem de Deus. E quem é a perfeita imagem de Deus? Sem pecado? Jesus. Quem lembra qual foi a última pergunta que Tomé fez ao Senhor? No último dia, na aula da saudade. No outro dia, Jesus ia ser traído. Jesus está com seus discípulos, ensinando várias coisas. E aí, Tomé fica ali e Tomé faz uma pergunta. Quem lembra qual foi a pergunta que Tomé fez? Quem lembra? Pergunta de prova, né? Quem lembra? Tomé pergunta: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí quem lembra qual é a resposta de Jesus? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é a perfeita imagem do Senhor. Então, se Jó está dizendo, olhem para a criação testifica do Senhor. Eu e você devemos olhar para a criação, mas principalmente devemos olhar para a perfeita criação do Senhor, que é Jesus Cristo. Devemos olhar para Jesus. Para finalizar, precisamos perceber a importância da humildade. Os amigos de Jó não foram humildes. Eles estavam lá cheios de justiça própria. Eles estavam lá como tolos, arrogantes, cheios de justiça própria, como se merecessem alguma coisa de Deus, trazendo explicações simples, tentando transformar a vida em uma tabela. Mas eu e você devemos ser humildes. Devemos adorar a Deus, devemos adorá-lo diante da grandeza de Deus, sobretudo revelada em Jesus Cristo. Paulo, quando escreve aos Colossenses, abra comigo no último texto. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, ele fala: Ele, falando de Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Devemos ter o nosso coração humilde, devemos ter a nossa cabeça, o nosso juízo, a nossa mente cativas a Cristo, não procurando explicações simples com base na sabedoria humana, como os amigos de Jó fizeram nessa primeira rodada de discurso. A gente vai ver que Jó ainda vai continuar falando nos capítulos 13 e 14, se dirigindo a Deus, aí depois os amigos vão voltar a falar. A gente vai ver como é que vai ser o comportamento desses amigos, mas até agora, o que Jó disse, nessa primeira rodada, Jó disse: olha, as explicações de vocês não resolvem o problema. Vocês tentaram usar a sabedoria humana e trouxeram explicações simples que até os animais sabem. A própria criação sabe. Por que eu estou sofrendo, eu não sei, mas eu confio em Deus. E não é esse Deus que vocês estão falando, porque Deus, ele é indomável. Você não consegue colocar Deus numa caixinha. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, para a glória dEle. E assim Jó termina essa primeira parte da sua resposta. No próxima quarta nós veremos Jó fazendo algumas perguntas para Deus. Meu que Jó vai dizer: olha, vocês não responderam, deixa eu fazer agora algumas perguntas para Deus. Ele vai fazer isso nos capítulos 13 e 14. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus.